Imaginem só, uma simples mensagem no WhatsApp vinda de um amigo. Parece inofensiva, não é? Pois, e se essa mensagem pudesse, na verdade, esvaziar uma conta bancária? É exatamente isto que vamos analisar, o vírus Maverick. Uma das ameaças digitais mais sofisticadas que atingiu o Brasil e que se espalha de forma silenciosa pelo WhatsApp com um único objetivo: roubar dados financeiros. 62 mil. Este número é impressionante. Para termos uma ideia da escala, em apenas 10 dias, a Kaspersky conseguiu bloquear mais de 62 mil tentativas de infecção. Pensem nisto. É como se uma cidade inteira estivesse a ser alvo de um assalto digital, em simultâneo. E atenção, estamos a falar apenas dos ataques que foram detectados e parados. A dimensão real do problema, bem, essa pode ser muito, muito maior. Então, voltamos àquela pergunta inicial. Será que uma mensagem de um amigo pode mesmo esvaziar uma conta bancária? A resposta, infelizmente, é sim, e o mecanismo é assustadoramente simples. O vírus explora aquilo em que mais confiamos, os nossos contactos. Ele transforma uma mensagem de alguém conhecido na porta de entrada para um roubo. Vamos então perceber como funciona este fantasma no WhatsApp. É que este vírus, ele não faz barulho. Não anuncia que chegou, age mesmo como um fantasma, a infiltrar-se num ambiente onde, por natureza, estamos mais relaxados, com as defesas em baixo, nas nossas conversas privadas do WhatsApp. E é essa familiaridade que o torna tão, mas tão perigoso. E olhem para isto. 96% dos ataques bem-sucedidos são dirigidos especificamente ao Brasil. Isto não é um acaso. O que é fascinante aqui é a precisão cirúrgica do ataque. O Maverick foi programado para só se ativar em sistemas que estão configurados para o Brasil. Ele verifica tudo, o idioma, o fuso horário, até o formato da data. Se alguma coisa não bater certo, o vírus fica adormecido, não faz absolutamente nada. É uma tática muito inteligente para dificultar a vida aos investigadores de segurança internacionais. Ok, então vamos dissecar este assalto. Para nos conseguirmos proteger, primeiro temos de perceber como é que ele acontece, passo a passo. E a cadeia de infecção é meticulosamente planeada, cada passo prepara o terreno para o que vem a seguir. Tudo começa com um isco, o passo 1, um fecheiro zip que parece totalmente inofensivo, enviado por um contacto de confiança. Abre-se o zip e, surpresa, lá dentro não está um documento, mas sim uma armadilha. O passo 2, um atalho disfarçado. Um clique nesse atalho é o suficiente para o passo 3, a infiltração. Um script oculto é executado quase como se abrisse uma porta secreta. Essa porta, no passo 4, liga-se a um servidor dos hackers e descarrega o vírus principal. E agora, o passo 5, o mais genial e perigoso de todos. O vírus não se instala no disco rígido, ele carrega-se diretamente na memória do sistema, na RAM, torna-se praticamente invisível. E aqui temos um exemplo real. Esta imagem mostra o isco na perfeição. É uma mensagem do WhatsApp com um fecheiro zip a fingir que é um recibo ou uma fatura. Mas o mais brilhante e assustador é a engenharia social usada. Reparem bem, a mensagem até avisa que o navegador pode dar um alerta de segurança. Eles preparam psicologicamente a vítima para ignorar os avisos do próprio sistema. É de um mastro-se incrível. Isto leva-nos a um conceito fundamental. O que é o malware sem fecheiro, ou fileless? O Maverick é um exemplo perfeito. Pensem nele como um fantasma digital. Em vez de deixar rastros, fecheiros no disco rígido, ele vive e opera inteiramente na memória temporária do computador, na RAM. E qual é o problema disso? Bem, a maioria dos antivírus tradicionais procura por fecheiros maliciosos. Para eles, este fantasma é simplesmente invisível. E como se isso não bastasse, os hackers ainda adicionam outra camada de complexidade. O código malicioso está escondido debaixo de múltiplas camadas de encriptação. A analogia aqui é perfeita. É como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Para se chegar ao núcleo do vírus, ao código perigoso, os analistas de segurança têm de ir descascando camada por camada. É um processo super complexo e que leva imenso tempo. Muito bem. Uma vez que o vírus está dentro do sistema, é aí que ele mostra os seus poderes devastadores. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. O Maverick tem um verdadeiro kit de ferramentas de um ladrão digital. Primeiro, ele assume o controle remoto completo. Pode mexer no rato e clicar como se estivesse ali sentado. Depois, torna-se um espião financeiro. Fica atento ao acesso a 26 bancos brasileiros e 6 plataformas de criptomoedas. Ele grava tudo o que é teclado, palavra-espaço, códigos, tudo. Tira fotografias ao ecrã para ver saldos e extratos. E como se não bastasse, ainda consegue sobrepor páginas de login falsas por cima das verdadeiras. E o golpe final? Ele usa o WhatsApp da própria vítima para se enviar a todos os contactos e grupos. É uma reação em cadeia, devastadora.
E esta comparação é arrepiante. De um lado, o que a pessoa vê no seu ecrã, um site bancário que parece normal, ou talvez um ecrã que congelou com uma mensagem de a processar. Mas do outro lado, o que o hacker vê é isto. Uma cópia perfeita do ecrã, cada palavra passa a ser digitada em tempo real e, claro, o controle total para transferir dinheiro em segundo plano. A vítima não se apercebe de absolutamente nada. Ok, já vimos o perigo. Agora a parte mais importante. Como é que nos podemos defender disto? Como construir uma fortaleza? A boa notícia é que há passos práticos e eficazes que se podem tomar. E a boa notícia é esta. A melhor defesa está, na verdade, nas nossas próprias mãos. Tudo começa com as ações de cada um. A vigilância e as boas práticas são a nossa primeira e mais poderosa linha de defesa. Vamos ver então estas estratégias de defesa. Regra número 1, e a mais importante, desconfiar sempre de fecheiros zip no WhatsApp, mesmo que venham de pessoas conhecidas. Depois, algumas medidas práticas. Desativar os downloads automáticos no WhatsApp, ativar a autenticação de 2 fatores ou 2FA nas apps dos bancos, isto é crucial, manter tudo sempre atualizado, sistema operativo, browser, aplicações, fazer uma limpeza regular às extensões do browser, remover o que não se usa ou parece suspeito e, claro, usar um antivírus moderno, um que seja capaz de analisar o comportamento do sistema e a memória. Por fim, uma dica de ouro: configurar alertas instantâneos no banco para todas as transações. Se tivéssemos de resumir, estas seriam as 3 defesas mais críticas. 40% da proteção vem simplesmente de desconfiar daqueles ficheiros .zip. É a barreira mais eficaz. Os outros 60% dividem-se entre ter um antivírus moderno e ativar a autenticação de 2 fatores. Com estas 3 coisas, a fortaleza já fica bem mais resistente. Mas, e se o pior acontecer? E se houver a suspeita de que o sistema já foi infectado? Bem, aí é preciso agir. E agir rápido. Existe um protocolo de emergência que todos devem conhecer. Primeiro, quais são os sinais de alerta? Fiquem atentos a isto. A conta do WhatsApp ser suspensa de repente por spam. O computador ou o telemóvel ficarem super lentos ou a bloquear sem razão aparente. Amigos a dizerem que receberam fecheiros zips estranhos da vossa parte. Ou, o mais óbvio, transações que não reconhecem no extrato bancário. Um truque mais técnico é espreitar o gestor de tarefas e procurar por processos com nomes estranhos, como PowerShell ou Chrome Driver a correr em segundo plano. Então, o plano de resposta de emergência. Passo 1 e é imediato. Desligue-se. Pôr o telemóvel em modo de voo ou arrancar o cabo de internet do computador. Cortar a ligação. Passo 2, a partir de um outro dispositivo, um que seja seguro, contactar o banco e reportar a fraude. Pedir para bloquearem tudo. Passo 3, também a partir de um dispositivo seguro, mudar todas as palavras-passe. Bancos, e-mail, redes sociais, tudo. Passo 4, correr um antivírus moderno, um que, como já vimos, consiga analisar a memória do sistema. Passo 5, avisar os contactos. É importante quebrar a cadeia de infecção. E, finalmente, passo 6, se houve perdas financeiras, apresentar queixa na polícia. Para que não restem dúvidas sobre a gravidade disto, leiam esta citação de um analista sénior da Kaspersky. É uma das cadeias de infecção mais complexas que já vimos para um trojano bancário. Isto diz tudo, não é? A complexidade do Maverick não é para ser levada de ânimo leve. Estamos a falar de uma ameaça de um nível de sofisticação altíssimo. E tudo isto leva-nos a uma pergunta final, uma reflexão. A fortaleza digital está pronta para o ataque? Ameaças como o Maverick são peritas a explorar a nossa conveniência e a nossa confiança. A melhor defesa será sempre a preparação e uma vigilância constante. A questão que fica no ar é se, de um modo geral, as defesas digitais estão à altura deste tipo de desafio. Porque no fim do dia, a segurança começa aqui mesmo, com o conhecimento.